Obrigado por escolher o Léo como a sua empresa de curso, né? Léo Cursos para motoristas. O número do meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. E nós vamos para a correção do simulado de reciclagem número 16. Pergunta número 1. Qual o significado da placa A24? Letra B de bola, que é a resposta certa. Obras. Pergunta de número 2. A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo, letra C de casa, que é a resposta certa, dos municípios, né? De propulsão humana e propulsão animal são as bicicletas, né? Carroças e tal, essas coisas. Pergunta de número 3. Um veículo trafega a 60 km por hora numa via coletora, regulamentada com velocidade máxima de 40 km por hora. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de... Letra B de bola, que é a resposta certa, passível de multa. Pergunta de número 4. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestres, o dever de assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres é do... Letra C de casa, que é a resposta certa, do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Pergunta de número 5. Um condutor estará fazendo uma viagem por uma rodovia de duplo sentido de circulação. Chega a um trecho em que existe uma linha dupla contínua na cor amarela no centro da pista. Nessa situação, o condutor deve saber que é... Letra D de dado, que é a resposta certa aí, pessoal. Proibido ultrapassagem, não é? Então fiquem bem ligados aí nessas linhas. Por quê? Porque elas falam muito, né, sobre como que a gente pode e deve transitar, tá vendo? Ó? São umas linhas, as linhas de divisão de fluxo. Se for amarela, mão e contramão, tem até a seta mostrando, entendeu, né, pessoal? E se for branca, aí é no mesmo sentido, tá ok? Pergunta de número 6. Será expedido ao veículo licenciado, letra D de dado, que é a resposta certa, CLA. Pergunta de número 7. Diante da placa ao lado A3A, você deve entender que vai encontrar... Letra A, que é a resposta certa, pista sinuosa à esquerda. Pergunta de número 8. Diante da placa ao lado R25D, você deve entender que... Letra C de casa, que é a resposta certa, é obrigatório que você siga em frente ou vire à direita. Pergunta de número 9. Considerando a sinalização sonora, um silvo breve significa o quê? Uma pitada rápida breve significa a letra B de bola, siga, não é? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, o som do apito, né, que o guarda faz. Então, ó, um silvo breve significa siga, 2 silvos breves significa pare, e um silvo longo é para diminuir a marcha, né? Ou seja, para diminuir a velocidade, tá ok, pessoal? Lembra de olhar e de dar uma estudadinha nessa parte de sinalização do seu livrinho. É muito importante para você não ser pego de surpresa. Pergunta de número 10. Indique a placa de regulamentação que significa proibido estacionar. Então, letra D de dado, que é a resposta certa, né? Pergunta de número 11. Quando o agente de trânsito estiver com o braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais, está determinando que o condutor do veículo deve fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa, diminuir a velocidade. Essa sinalização, pessoal, do agente de trânsito também está no nosso livrinho ali, que você pode dar uma olhadinha aí. Ela é muito básica, entendeu? É fácil de entender. Se ele tiver com uma mão estendida, é porque a pista tem duas, tem mão e contramão, né? Ou duas no mesmo sentido. Então,
ele está fazendo o sinal para a faixa que estiver do lado dele, você está entendendo? Se ele tiver com os dois braços estendidos, aí é para as duas do mesmo tempo, tá ok? Se ele tiver com a palma da mão virada para você, ele está te mandando parar. Se ele tiver com as costas da mão virada para você, é porque ele está te chamando. E se ele tiver com a palma da mão virada para baixo e balançando, quer dizer que ele está pedindo para você diminuir a velocidade, tá ok? É os sinaizinhos mesmo que a gente já vê aí na beira de pista, tá ok, pessoal? Não tem muito mistério, não. Pergunta de número 12. Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. Letra D de dado, que é a resposta certa. Estreitamento de pista ao centro e passagem sinalizada de pedestres, não é? Pergunta de número 13. Quando o condutor sente as pálpebras pesadas ou dificuldade para se concentrar, ele pode estar com o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa, né? Ele pode estar com sono. Pergunta de número 14. Após aguardar a abertura do semáforo em um cruzamento, você faz uma conversão à direita e encontra um pedestre efetuando a travessia da via. Nessa situação, você deve fazer o quê? Então, letra A, que é a resposta certa aí, né, pessoal? Aguardar o pedestre concluir a travessia dele, não é? Pergunta de número 15. Numa situação de emergência, o condutor, ao parar seu veículo no acostamento, deve, letra B de bola, que é a resposta certa, reduzir a velocidade de forma segura, usar a luz indicadora de direção e, após parar o veículo, sinalizar com o triângulo de segurança e o pisca-alerta. Pergunta de número 16. Quando um veículo que perde o contato com o solo devido à formação de uma camada de água sob o pneu, está ocorrendo uma aquaplanagem. Nessa situação, um dos cuidados que o condutor deve tomar é o quê? Então, letra B de bola, que é a resposta certa aí, né? Não frear bruscamente. Pergunta de número 17. Quando perceber uma chamada pelo telefone celular, estando com o veículo em movimento, o procedimento correto é, então, letra C de casa, que é a resposta certa, parar o veículo em local permitido e atender a ligação. Pergunta de número 18. Em que situação o condutor pode usar o pisca-alerta? Letra D de dado, que é a resposta certa aí, né? Quando estiver com o veículo imobilizado ou em situação de emergência. Pergunta de número 19. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve, letra C de casa, que é a resposta certa aí, conhecer, estar atento, prever, ter habilidade e agir. Pergunta de número 20. A falta de contato entre os pneus e o solo, que faz com que o veículo se desestabilize e, por consequência, o condutor perca o seu controle, é chamado de, então, letra C de casa, que é a resposta certa, aquaplanagem ou hidroplanagem, né? Pergunta de número 21. Uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito e parou seu veículo em local seguro para colaborar com o socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança e, por isso, acabou sendo arremessada para fora do veículo. Bateu a cabeça e as costas e desmaiou. A ajuda é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer. Então, letra D de dado, que é a resposta certa aí, pessoal. O agravamento de uma provável lesão na coluna vertebral. Pergunta de número 22. Qual a alternativa abaixo contém ação não recomendada no atendimento às vítimas de acidente de trânsito? Letra C de casa, que é a resposta certa aí, né? Não informar a vítima o que você vai fazer para ajudá-la. Pergunta de número 23. Qual o melhor procedimento com uma vítima de trânsito que está gritando de dor?
Letra B de bola, que é a resposta certa, né? Tentar acalmá-la enquanto aguarda o socorro especializado. Pergunta de número 24. Sobre os acidentes de trânsito, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa errada. Ela não está perguntando o certo, está perguntando o errado. Letra D de dado, que é a resposta certa aí. Deve-se dar cerveja preta à vítima, visto que ajuda na circulação de sangue. Você não vai dar bebida alcoólica para uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito, né, pessoal? Pergunta de número 25. Além de infração, o condutor que atira água ou detritos sobre os pedestres está... Letra D de dado, que é a resposta certa aí, tá ok, pessoal? Demonstrando falta de respeito e de cidadania. Pergunta de número 26. Você está transitando numa via com o sinal verde e de repente sai da frente de um ônibus um senhor para atravessar a rua. O que fazer? Letra D de dado, que é a resposta certa. Reduz a velocidade, sinaliza para o veículo que vem atrás e dá preferência ao pedestre. Pergunta de número 27. É incorreto, ou seja, é errado, afirmar que se deve... Letra C de casa, que é a resposta certa aí, não é? Dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido. Então, né, pessoal? Aí está perguntando o que é incorreto, ou seja, o que é errado. E uma pessoa que bebeu, pessoa que se alcoolizou, ela não deve dirigir de maneira nenhuma, nem devagar, nem rápido, nem entrar atrás de um volante de um veículo, não é? Pergunta de número 28. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado, que é a resposta certa. Ele deve ser cuidadoso e atento com relação às pessoas, né? Pergunta de número 29. Quais valores são importantes para o bom relacionamento interpessoal no trânsito? Letra B de bola, que é a resposta certa aí, né? Respeito, paciência, tolerância e gentileza. Pergunta de número 30. O condutor que mantém boas relações no trânsito, letra A, que é a resposta certa, colabora com a segurança de todos os usuários das vias, né? Obrigado e boa sorte na sua prova aí.